Pessoal, seja muito bem-vindo no canal do Antônio Rodrigues. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal. Imprensa internacional destaca negacionismo de Bolsonaro ao noticiar diagnóstico positivo para coronavírus. Notícia de que presidente brasileiro contraiu o vírus repercutiu ao redor do mundo. Segundo o Palácio do Planalto, Bolsonaro mantém bom estado de saúde. A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro contraiu o novo coronavírus teve ampla repercussão nos principais veículos de comunicação do mundo, que destacaram o histórico de declarações negacionistas do líder brasileiro. De máscara, Bolsonaro fez o anúncio sobre o resultado positivo nesta terça-feira, 7, após realizar um novo exame para detectar o vírus, o quarto desde o início da pandemia, no dia anterior. Ele disse que realizou o teste após sentir sintomas leves: febre baixa e tosse. Em seguida, durante entrevista coletiva a jornalistas, Bolsonaro tirou a máscara. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto disse que o presidente mantém bom estado de saúde. Ao noticiar o diagnóstico positivo de Bolsonaro, o jornal americano The New York Times, um dos mais importantes do mundo, destacou que o presidente brasileiro é cético quanto às precauções antivírus. O presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, que descartou repetidamente o perigo representado pelo coronavírus, divulgou que contraiu o coronavírus, um episódio que turbinou o debate sobre a gestão indiferente de uma pandemia que matou mais de 65 mil brasileiros, informou a versão eletrônica do NYT. O diário acrescentou que Bolsonaro foi criticado por lidar com a pandemia, mesmo quando o número de casos e o número de mortos no Brasil aumentaram nos últimos meses. Os 1,6 milhão de casos diagnosticados no Brasil e mais de 65 mil mortes o tornam o segundo país mais atingido, atrás apenas dos Estados Unidos. Na mesma linha, o também americano The Washington Post reproduziu um texto da agência de notícias AP em que Bolsonaro é descrito como um populista de 65 anos conhecido por se misturar na multidão sem cobrir o rosto. Apesar de vários assessores de Bolsonaro terem tido diagnósticos positivos nos últimos meses, o presidente muitas vezes evitou precauções como usar máscara e praticar distanciamento social. Mais recentemente, ele participou de um almoço realizado no sábado pelo embaixador americano no Brasil para comemorar o feriado de 4 de julho, disse a reportagem. Já o britânico, The Guardian, destacou que Bolsonaro banalizou repetidamente a pandemia e desrespeitou o distanciamento social, mesmo quando o Brasil se tornou o segundo país mais atingido, depois dos Estados Unidos. O diário lembrou falas polêmicas de Bolsonaro, como quando ele afirmou que seu histórico de atleta lhe permitiria recuperar-se rapidamente caso contraísse a doença. Em março, quando a Covid-19 fez suas primeiras vítimas no Brasil, o populista de extrema-direita usou um pronunciamento para o país para se gabar de que, se infectado, rapidamente se livraria da doença graças ao seu histórico de atleta, disse o Guardian em reportagem veiculada em seu site. Desde então, Bolsonaro continuou a participar de eventos sociais e comícios políticos, muitas vezes usando máscaras incorretamente ou sem usá-las, acrescentou. O texto do Guardian também assinalou que Bolsonaro continuou a minar o que ele chamou de tentativas exageradas e indutoras de pânico por parte de governadores e prefeitos brasileiros de retardar a propagação do vírus por meio de paralisações e distanciamento social. No também britânico Financial Times, Bolsonaro foi retratado como líder de extrema-direita e um dos poucos no mundo a contrair a doença, incluindo Boris Johnson no Reino Unido. Segundo o diário, Bolsonaro há muito nega a seriedade da pandemia e participa de numerosos comícios e eventos com frequência sem precauções, como usar uma máscara. O Financial Times destacou ainda que a saúde do presidente brasileiro tem sido uma fonte constante de preocupação depois que ele foi esfaqueado enquanto fazia campanha pela presidência em 2018, lembrando que ele passou por cirurgias depois do episódio. O francês Le Monde também ressaltou que Bolsonaro minimizou a doença e participou de vários eventos públicos sem usar máscara, enquanto critica as medidas de isolamento implementadas em vários estados. Já o também francês Le Figaro lembrou que o presidente brasileiro desobrigou o uso de máscaras em locais públicos contra a disseminação do coronavírus. 2 semanas antes, ele havia sido condenado pela justiça brasileira a usar uma máscara em Brasília, antes de recorrer e obter a anulação da sentença, acrescentou o jornal, em reportagem em seu site.
Se inscreva no nosso canal e receba notícias diariamente. Deixe seu like e compartilhe.